Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o tema desse vídeo é: não despreze os pequenos começos, né? Os pequenos começos, o pequeno começo que o Senhor está iniciando em tua vida, né? Porque no começo pode parecer pequeno, mas é uma grande obra que o Senhor vai fazer. E Deus te diz hoje: não fiquem lembrando das coisas que passaram, né? Das coisas passadas. Nem pense nas coisas antigas. Eis que faça uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Então, se você está em um deserto espiritual, seja qual for o seu deserto, na área financeira, não sei, sozinho, na solidão, Deus está fazendo algo novo. Ele vai pôr um caminho nesse deserto e rio nos lugares áridos, né? O teu deserto tem um caminho que o Senhor já está apontando esse caminho. E o nome desse caminho é Jesus. Então, Ele está fazendo algo novo em tua vida. Olhe para Jesus e siga esse caminho. E eu estava meditando agora na história de Elias. Gente, Elias tinha uma grande fé, muito grande a fé dele, né? Eu fico assim, maravilhada, vendo, né, um homem realmente muito usado por Deus. Ele, né, como profeta, a nação, né, de Israel tava em decadência, né, com o rei Acabe e Jezabel. E ele foi lá, né, Deus mandou ele enviar uma mensagem, dizer que não ia chover. Deixa eu ver, acho que deixa eu ver por quantos anos. Não haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Não, ele não botou a quantidade de anos, mas não iria chover, né? Deus, segundo a palavra de Deus, né? Deus tinha botado no coração dele. E dali Deus o escondeu, né? Deus o escondeu, ele ficou escondido. Depois Deus enviou ele para uma viúva, né? E Deus falou assim que iria alimentá-lo, né? Antes dele ir para a viúva, Deus já alimentava ele, né? Através de corvos, olha só. E ele confiava em Deus, né? Se fosse a gente no dia de hoje, a gente, meu Deus, vou procurar um emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente quer procurar uma ação, mas a gente não para e pergunta a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa situação? A gente não pergunta, né? A gente quer fazer logo, antes, em vez de perguntar ao Senhor, né? E ele foi, né? Seguiu ali o que o Senhor mandou, se escondeu num rio. Retira-se daqui, vai para o lado oriental e esconde-se junto à torrente, né, de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Então, ele foi sustentado pelos corvos, né, que o Senhor ordenou. Pra gente hoje seria uma loucura, né? Mas isso é fé, Você esperar em Deus a provisão dele, né? E depois Deus mandou ele para uma viúva, porque ali iria sustentar ele, né? Iria usar ela para sustentar ele. Mas ele chega lá e a viúva tá morrendo, né? A última refeição dela e do filho dela. Mas ele falou, né? Se Deus tinha falado, ele creu, né? Ele falou aqui no capítulo 17, versículo 4, né? 1 Reis, capítulo 17, né? E agora o versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha só. É fé, gente. É fé você ouvir a palavra de Deus e caminhar em cima daquilo do que Ele falou, na palavra dEle. E nós temos a palavra dEle aqui, ó. Nós temos a palavra dEle. Então, caminhar por fé é isso, você ouvir a palavra de Deus e caminhar em cima daquilo que Ele te falou, né? E eu quero frisar aqui em um momento específico, né? Depois que que isso aconteceu, né? Da viúva, aconteceu outras coisas também, mas eu quero frisar no momento em que Elias ora para chover, para que chova, né? Que fica em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 14 ao 46, que fala: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Olha só, gente.
Ele já ouviu o ruído de abundante chuva e não chovia há tempos ali. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Meu celular descarregou. Descarregou não, deu memória cheia, mas eu dei um jeito agora. Então, continuando, né? E ele meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu. Então, ele estava orando e vigiando, né? Pedindo para o rapaz que estava com ele vigiar, olhar se acontecia algo. Então, ele estava orando e na expectativa que Deus iria fazer algo, que Deus iria mandar a chuva, né? Na expectativa da resposta da oração dele. Então, nós temos que orar e ficar na expectativa que Deus vai responder algo. Mas a gente ora e esquece, a gente não fica vigiando, a gente não fica orando em oração. Até porque ele não orou só uma vez, olha só. Ele subiu, olhou e disse: não há nada, olha só. Olha só a resposta do moço. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes, olha só. Elias orou 7 vezes e pedia para o moço ir lá, nada. Mas ele persistiu, então ele teve perseverança, né? Perseverança. E a 7ª vez disse, o moço disse na 7ª vez: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então a nuvem, o primeiro sinal, né? O início é uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem. Então disse ele, Elias, né? Sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Então, e aqui, né? Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro, foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. E eu quero frisar aqui, né, quando na 7ª vez, quando apareceu essa pequena nuvem. Era pequena, mas ali Elias já sabia que era o início da grande chuva que Deus estava mandando. O início, né? Ele não desprezou ali o início. Isso é fé. Isso é fé, porque às vezes a gente começa algo para o Senhor, mas a gente, meu Deus, isso não vai andar. Falta de fé. Se Deus mandou, continua. Se Deus mandou, continua. Para você pode parecer pequeno, mas daí vai sair uma grande obra para o Senhor, né? Muitas pessoas vão ser alcançadas por essa grande chuva, por esse grande mover que o Senhor vai fazer. Então não despreza o que Deus mandou te fazer. Não deixa o desânimo parar. Fé. O segredo é você ter fé. Peça a Deus, ao Senhor Jesus, que é o autor e consumidor da fé. Então ele já, quando ele viu a pequena nuvem, quando ele falou, né, da pequena nuvem, do tamanho da palma da mão do homem, ele aprontou tudo. Ele já se preparou para a grande chuva. Olha só, não estava caindo, mas ele estava se preparando. Então se preparem para o que o Senhor vai derramar na tua vida. Se preparem. Se prepare. Essa solidão não é em vão. Esse teu deserto não é em vão. Esse teu sofrimento não é em vão. O Senhor vai fazer uma grande obra na tua vida. Então, se preparem. Então, que Deus te abençoe. Guarda os versículos, né? Que é o 1 Reis, capítulo 16 e 18. Lê todo. Lê a história dele, tudo, porque é muito lindo, assim. A fé que ele tinha, né? O que Deus derramou sobre ele, né? Que ele foi... Quando ele não morreu, né? Ele foi... Deus, né? Levou ele aos céus, né? Através de uma carruagem de fogo. Enfim, é muito, muito forte a história dele. Isso é fé. É uma história de fé, de um grande homem de Deus. Então, que Deus te abençoe e fique com essa mensagem.